Olá, senhores. Vamos aí com uma questãozinha de ondulatória agora. Olha que bacana. Uma corda é composta de dois pedaços diferentes, AB e BC, ambos do mesmo material, sendo AB mais fino que BC. Olha que bacana. Quando a gente tem uma corda mais fina, a gente vai chamar essa corda de mais fácil dela poder andar, a onda poder se propagar. Então a gente fala que a corda mais fina é a corda menos densa para nós, enquanto a corda mais grossa acaba sendo a corda mais densa. Com certeza a velocidade da onda aqui, se for um Vzão, lá na outra, na mais densa, vai ser um Vzinho. Porque quando é a corda mais densa, é porque é mais difícil dessa onda se propagar nela. É muito simples, meninos. Ficou na dúvida? Pensa num violão e pensa num navio ancorado no porto, lá com aquelas cordas bitelona que precisa de trator para poder arrastar. Aí você vai tentar vibrar a corda de um violão e vai tentar vibrar a corda que está presa lá no navio. Por mais esticada que ela seja, você pode dar uma voadora nela, que você não vai conseguir fazer uma onda se propagar nela. Porque uma corda mais grossa acaba sendo mais densa também para nós, né? Então, toda vez que fala corda fina, é a corda menos refringente para nós, né? Onde a onda consegue se propagar com maior velocidade. Lembre-se que índice de refração é inversamente proporcional à velocidade, né? E a corda mais grossa é o meio mais refringente, é o meio mais difícil, portanto a velocidade fica menor. Belezinha? Só que aí ele fala o seguinte, ambos de mesmo material, sendo AB mais fino que BC. Um pulso é produzido em A e dirige-se para B. Imediatamente após atingir B, o aspecto das cordas se assemelha mais à figura. Então, olha que bacana, meninos. Nós vamos ter aqui a corda, de preferência na cor preta, onde, e reta, Zé Mané, onde um pedaço é mais grosso que o outro, não é verdade? Então, ó, colocar aqui, ó, um pedaço mais grosso que o outro. Aqui nós temos o ponto B, o ponto C e o ponto A. E olha que bacana, esse pulso aqui, ele é crista, né? Ele está com a vibração dele para cima, nós chamamos de crista. Quando é a pulsação para baixo, a gente chama de vale. Essa crista vai bater, olha o que ela vai fazer, ela vai bater nesse ponto, porque vai mudar o meio. Então ela vai ter um impacto ali, ela vai perceber a mudança de meio. E ela vai sofrer um fenômeno que nós chamamos de refração. Obviamente que ao refratar, essa onda, ela vai manter a sua posição. Então, se ela era crista, ela continua sendo crista para nós aqui, certo? Ela vai manter o sentido, a direção e o sentido da velocidade, certo? Vou chamar essa velocidade de V', tá? Percebo que ela vai ter aí uma distância, né? Um comprimento desse pulso. Eu não vou chamar de comprimento de onda, porque isso daqui representa metade do comprimento de onda, mas eu vou chamar essa distância de D1, belezinha? E se eu comparar com a velocidade V e com a distância D, nós vamos poder afirmar que essa distância D é maior que a distância D1, assim como a velocidade V é maior que a velocidade V1. Por quê? Porque na corda mais fina é menos difícil dela poder se propagar. Isso significa que ela consegue se propagar com maior velocidade e, consequentemente, maior comprimento de onda, né? Na corda mais grossa agora, como é mais difícil para ela andar, a velocidade dela fica menor, por isso que esse V', né? Eu chamei de V1, vamos chamar de V... Ah, deixa eu mudar aqui, vai. Coloca V1 também. Essa velocidade V1 acaba sendo menor do que a velocidade que ele tinha anteriormente. O que a gente não pode esquecer é que para toda ação, não importa o tipo de onda que você esteja trabalhando, para toda refração, sempre haverá uma reflexão para nós. Então, uma parte desse pulso ele vai se dividir. Uma parte vai para a esquerda, entre C e B, e a outra parte vai voltar, porque ao refratar, eu sempre vou ter um pouco de reflexão. E com mais um detalhe, essa onda que vai refletir aqui, como ela estava vibrando pontos mais fáceis de vibrar, porque ela estava na corda fina, né? Ela está vibrando para cima, jogando para cima. Quando ela chega na mais grossa, é difícil de vibrar com a corda mais grossa. Ela tenta vibrar e não consegue. Se você lembrar na reflexão lá em cordas, quando era ponto fixo, não tinha inversão de fase, quando era ponto móvel, aí a reflexão não era mantendo a fase. Aqui é a mesma coisa. Quando ela vai da corda mais fácil, que é a menor refringência, para mais difícil, ela tenta vibrar e não consegue, porque é mais difícil. Então, por reação, esse ponto joga o pulso para baixo.
O contrário, se ela fosse da corda mais grossa para mais fina, aí a reflexão ia conseguir vibrar fácil o outro ponto, né? E ia manter a fase. Ia ser como se fosse ponto móvel para nós. Nesse caso, meninos, como ele está tentando vibrar um ponto mais difícil, ele não consegue, por reação, esse ponto mais difícil, joga esse pulso para baixo. E aí você passa a ter aqui, ó, um vale. Porém, a velocidade de propagação é a mesma que você tinha antes aqui, porque o meio é o mesmo, certo? Isso significa que aquela distância, o comprimento desse pulso, né, que representa metade de um comprimento de onda, continua sendo a mesma distância dzinho. E no caso aqui, meninos, a frequência, não importa onde você esteja, a frequência é a única coisa que não muda, tá? Frequência a gente só muda na fonte. Então essa seria a configuração. Ele não pergunta, ele nem colocou na alternativa cobrando isso para você, mas seria importante você saber, né? Se aqui você tem uma amplitude, lembra que a amplitude é do equilíbrio, quanto ela vibra para a crista ou quanto ela vibra para o vale? Aquela amplitude A é a energia da tua onda. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Se você tinha uma energia e agora você dividiu, significa que aquela amplitude que você tinha antes, aquela energia que você tinha antes, é a soma das energias das duas aqui. Então, esse vale, essa crista, elas vão ficar um pouquinho menor, menos alta do que era a onda original. Isso, obviamente, desprezando perdas, tá? A gente vai poder afirmar que as amplitudes são iguais à soma, né? Então, no caso aí, a melhor alternativa para nós seria a alternativa D de dado, tá? Desprezando aí a amplitude que ele não considerou, seria a alternativa D de dado. Fechou, meninos? Grande abraço a todos.